uma coloração amarelada da pele, níveis de glicose alarmantemente altos, inflamação no pâncreas, pancreatite recorrente, fezes muito claras, urina muito escura, dor abdominal, mas uma dor muito particular, fezes que flutuam. Todos esses sinais e sintomas poderiam indicar um câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas é considerado um dos mais agressivos que existem. E a expectativa de vida no diagnóstico continua sendo até hoje bastante baixa? Isso se deve a dois fatores. O primeiro, não apresenta sintomas até que a doença esteja muito avançada ou esses sintomas são muito sutis. E segundo, é um tumor com muita facilidade para se espalhar pelo organismo. O fato de apresentar poucos sintomas no início é preocupante, pois pode levar a atrasos em diagnósticos importantes. Algo muito ruim se levarmos em conta o que acabamos de dizer, que é um dos tumores com maior mortalidade. Mas por isso é super importante, eu diria crucial, conhecer muito bem todos os sintomas que eu explico neste vídeo. O pâncreas é um órgão bastante complexo. É um órgão com forma de vírgula, que tem uma cabeça, um corpo e uma cauda. É um órgão localizado no seu abdômen e tem funções muito variadas, desde ajudar na digestão até regular o açúcar no sangue. A maioria dos tumores pancreáticos malignos estão localizados na cabeça do pâncreas e isso tem muito a dizer nos sintomas que vou te contar a seguir. Vamos começar falando de diabetes. E você dirá, Borja, o que a diabetes tem a ver com o câncer de pâncreas? Pois sim, realmente tem a ver. O pâncreas pode ser dividido funcionalmente em duas partes, o pâncreas exócrino e o pâncreas endócrino. O pâncreas exócrino é responsável pela produção de enzimas, proteínas que auxiliam na digestão. Ou seja, você come um bife e seu pâncreas responde produzindo certas enzimas que ajudam a digerir esse bife. E enquanto isso, o pâncreas endócrino produz hormônios sobre os quais falamos muito neste canal, sendo a mais conhecida a insulina, mas também outras como o glucagon. Quando há um tumor que afeta o pâncreas endócrino, a parte responsável por produzir hormônios como a insulina pode ser comprometida. E o que a insulina faz? A insulina é um hormônio hipoglicemiante, diminui o açúcar no sangue. E o que acontece com uma pessoa que não produz insulina ou produz muito pouca insulina? Ela tem hiperglicemia ou açúcar no sangue elevado? É exatamente o que acontece com pacientes com diabetes tipo 1, só que o dano no pâncreas é causado por outro mecanismo muito diferente. Se em uma pessoa sem fatores de risco para diabetes tipo 2, sem obesidade, sem resistência à insulina e com certa idade, aparece de repente um diabetes muito abrupta, muito agressiva. Uma das causas, felizmente não a mais frequente, mas uma das causas é esta. Também pode ocorrer que você já fosse diabético tipo 1 ou tipo 2 e veja um agravamento muito brusco da sua doença. E não devido a outro motivo. Vamos falar agora de um sintoma, um sinal que chama muito a atenção. É a icterícia. A icterícia é a cor amarelada da pele e mucosa. Deve-se a concentrações de bilirrubina, um pigmento que todos produzimos, muito elevadas no sangue. Mas por que a bilirrubina aumenta? O fígado se livra desta bilirrubina, que é um pigmento de resíduos. Ele a elimina através da bile. A bile é uma secreção que é armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar está abaixo do fígado e é muito útil para armazenar a bile, que por sua vez é muito útil para digerir as gorduras. Desta vesícula sai um ducto chamado colédoco. Para que serve esse ducto? Pois é o duto pelo qual a bile é esvaziada até o intestino delgado. Onde está o problema? Que este ducto às vezes é obstruído quando cresce um tumor na cabeça do pâncreas. E, portanto, a bile já não pode sair por esse ducto e, portanto, a bilirrubina também não pode sair para o intestino delgado. Mas, claro, a bilirrubina tem que sair por algum lugar, não pode ficar lá. Então ela passa para os vasos sanguíneos, é reabsorvida e começa a circular pelo seu corpo, ficando em tecidos como a pele e a esclera, dando a você essa cor tão característica amarelada ou alaranjada. Às vezes é mais intenso quanto maior é a concentração de bilirrubina. Também pode ocorrer de seu pâncreas se inflamar, produzindo pancreatites que são cada vez mais frequentes, cada vez mais recorrentes. O pâncreas se inflama com cada vez mais frequência. Veja, o pâncreas é um órgão exócrino, como dissemos antes. O pâncreas produz enzimas e substâncias essenciais para a digestão de proteínas, carboidratos e gorduras que são liberadas no tubo digestivo durante a alimentação. São substâncias, estas proteínas são enzimas muito irritantes. Tenha em mente que tem que digerir um bife que você come ou o peixe que você come.
Claro, normalmente saem pelo ducto pancreático do pâncreas para o tubo digestivo e lá atuam sem problema. Mas o que acontece quando novamente um tumor está obstruindo este ducto pancreático? Pois ocorre que as enzimas não podem sair e acontece que essas enzimas começam a comer, a atacar o próprio pâncreas e a inflamá-lo, o que é conhecido como pancreatite química. E isso, por sua vez, nos leva ao próximo sintoma, dor de abdômen, uma dor abdominal que piora quando você come. Quando você come, o pâncreas trabalha para ajudar na digestão dos alimentos, como mencionado anteriormente. Mas, como mencionado, se não conseguir liberar suas enzimas digestivas, elas atacarão o órgão, causando forte dor abdominal ao comer. Essa dor está localizada principalmente no epigástrio, o que é conhecido como a boca do estômago, mas geralmente se desloca para as costas em uma distribuição em cinturão, como se estivesse abraçando seu abdômen. De fato, é chamado de dor em cinturão. É a dor que também aparece na pancreatite e pode ser aliviada quando nos encolhemos trazendo os joelhos ao peito, que é um gesto que muitas pessoas que têm esse problema fazem inconscientemente. Também chamará muito a sua atenção a colúria. O que isso significa? Fácil, urina muito escura. Como mencionado antes, a cor amarelada da pele se deve ao fato de que a bilirrubina não consegue passar do fígado para o intestino delgado para ser eliminada pelas fezes, passando alternativamente para o sangue. Uma vez no sangue, vai chegar aos rins e vai ser filtrada com a urina. E isso mudará a coloração normal da urina, que costuma ser amarelada. Podendo dar a ela uma cor de Coca-Cola, uma cor de cunhaque, uma cor muito chamativa que não passará despercebida. Essa cor também pode aparecer em outras patologias, por exemplo a rabdomiólise, mas falaremos disso em outro vídeo. O próximo problema que esse tumor pode causar é uma perda de peso rápida e, além disso, uma perda de peso muito acentuada, chegando até mesmo a uma situação de desnutrição extrema chamada caquexia cancerígena. Isso ocorre porque digerimos e absorvemos pior os alimentos devido ao dano ao pâncreas exócrino, fazendo com que muita energia seja perdida nas fezes. Seu trato digestivo não absorve toda a energia dos alimentos. Isso também ocorre devido à menor produção de insulina. Pelo motivo que te disse, lembra do ponto sobre o diabetes? Quando isso ocorre, a perda de peso, um dos sinais do diagnóstico de diabetes, por quê? A insulina é um hormônio anabólico e sua falta leva à perda de peso. E por último, pela natureza do tumor, que consome muita energia, é um tumor metabolicamente muito ativo. Mas há mais. Há um possível quarto mecanismo? Pode ocorrer o caso em que o tumor cresceu tanto que obstrui parcial ou totalmente o tubo digestivo, causando náuseas ou até mesmo vômitos, que às vezes são muito difíceis de parar. E vamos com a acolia, no que é a acolia. O que significa a acolia? Isso significa fezes claras ou esbranquiçadas. A bilirrubina, quando chega ao tubo digestivo, se transforma em outra molécula. Essa molécula é chamada de urobilinogênio e dá a cor marrom típica às fezes. Como a bilirrubina não pode chegar ao tubo digestivo, pelos motivos que mencionei anteriormente. As fezes aparecem sem esse urobilinogênio, sem sua cor habitual, sendo mais claras ou até totalmente esbranquiçadas, o que chama muito a atenção. E terminamos falando também sobre fezes. Fezes flutuantes. Por que as fezes poderiam flutuar na água? Porque é um sinal, olha interessante, de que há muita gordura nas fezes. Assim como o óleo flutua na água, as gorduras nas fezes fazem com que estas não afundem no abismo, mas sim flutuem. Por que pode haver muita gordura nas suas fezes? O primeiro motivo, o mais comum, é que você tenha exagerado tanto na ingestão de gorduras que fez um banquete, foi a um buffet, comeu muita carne, muito gordurosa. O que acontece é que você não conseguiu absorver completamente essa gordura e ela passou para as fezes em uma quantidade superior ao normal. Porém, o pâncreas pode não conseguir digerir essa gordura se estiver afetado pelo câncer. No pâncreas são produzidas enzimas como a lipase pancreática, que ajuda na digestão de lipídios, lipase de gorduras. Como também ajuda os ácidos biliares que são expelidos com a bile e que também podem ser afetados. Isso conclui o vídeo de hoje, pessoal. É um vídeo muito importante e triste. Falamos de um tema muito complicado, mas é uma informação que pode salvar vidas. Porque, como eu dizia no início, detectar esses sintomas a tempo é difícil. Temos que mantê-los muito presentes, mas pode ajudar a tratar a doença de forma mais eficaz. Então, se vocês se interessaram, se entenderam bem o vídeo, se gostaram, podem compartilhá-lo. Porque com certeza alguém em algum lugar do mundo vai se beneficiar dessa informação. Muito obrigado por estar aqui. Até amanhã, um forte abraço e continue se empoderando.